Olá, boa noite. Eu me chamo Cristiano e vou continuar falando sobre gnoses. Hoje temos mais um tema com o título Lúcifer, Diabo e Satã. Satã, o diminutivo de Satanás. Então, Lúcifer, Diabo e Satanás. Esse é o nosso tema. Bom, como todos nós já passamos de alguma forma pela cultura religiosa cristã, a gente já assistiu muitos filmes, ouvimos muitas histórias, todo mundo já tem em sua mente o conceito de Satanás, de Lúcifer, do diabo, de demônio, que as instituições cristãs, no geral, tratam como se fosse um ser antagônico a Deus. Lembrando daquela história que é contada entre os católicos e os evangélicos, em que Lúcifer, ou Satanás, ou o diabo, ou o demônio, enfim, todos esses nomes são usados para a mesma história, em que conta-se que Lúcifer era um anjo que vivia com Deus, era um dos anjos mais querido por Deus, mais próximo de Deus, né? Vamos por assim. E que acabou, por alguma forma, sentindo inveja de Deus e querendo superar a Deus. E Deus o castigou, o expulsou dos céus, o acorrentando na terra, nos infernos. E desde então ele está tentando nos prejudicar, tentando levar-nos a praticarmos maldades para nos afastarmos de Deus e para que nós fiquemos com Ele no inferno. É mais ou menos isso que a gente ouve nos círculos católicos e evangélicos. Só que essa história, temos que entender que é uma história, é uma fábula, é uma história simbólica. Não devemos tomar as lendas religiosas ao pé da letra. Elas são fábulas que são contadas para que, com o tempo, conforme o ser humano vai aprendendo, ele possa aprender as técnicas de interpretação, ele possa desenvolver as suas habilidades de intuição e desvendar o que há por trás das fábulas, o verdadeiro significado das fábulas, das lendas religiosas. E a lenda de Lúcifer não seria diferente. Nós, estudantes gnósticos, tivemos a sorte de receber parte desse desvelo, desse segredo. O mestre Samael, fundador da gnose, nos revelou, pelo menos intelectualmente, o significado da fábula de Lúcifer.
Temos que entender que quando saímos do sagrado sol absoluto, do todo, de Deus, enfim, da dimensão zero, onde só existe a lei do amor, onde reina a felicidade absoluta, precisou que a nossa mônada, o nosso ser, se dividisse em dois, na dualidade. E ao fazer isso, imaginemos um sol luminoso e nós morando dentro dessa luz, para nós entendermos melhor. E a hora que enquanto nós estamos dentro dessa luz, que brilha para todas as direções, não existe sombra nenhuma. A hora que uma chispa desse absoluto, sai de dentro dessa bola de luz e vem para a existência, essa chispa fica, vamos entender assim, que essa chispa fica para o lado de baixo da bola de luz, do sol de luz, chamamos sagrado sol absoluto. Então aqui está a bola, o absoluto, nós escapamos, somos expulsos do absoluto para que possamos adquirir conhecimento. Quando estamos na parte de baixo, o sol reflete, o sol absoluto ainda nos ilumina, só que aí para o lado de baixo de nós cria-se uma sombra. Entendeu? Quando a gente caminha em um dia ensolarado, sempre a gente projeta uma sombra. Nossa, uma sombra de nosso corpo. Ou se estamos sob uma luz, uma lâmpada forte, sempre projetamos uma sombra do corpo. Então, devemos entender que Lúcifer, o diabo, o Satã, é a sombra do Logos, é a sombra do nosso ser. O nosso ser interior profundo, ele é luz, mas ele emite uma sombra, e essa sombra é Lúcifer. Se decompormos a palavra Lúcifer, ela se divide em duas, Luci e Fer. Luci significa luz, Fer significa portador. Então, Lúcifer é portador da luz. Porque os mestres antigos decidiram escolher esse nome, justamente para nos fazer entender que a única forma de realmente conseguirmos retornar para a luz, para o nosso ser interior profundo, com sabedoria, com experiência dos erros que possamos vir a cometer, precisamos ser tentados, precisamos passar por problemas. Sendo assim, Deus, sendo perfeito, ele não consegue fazer esse trabalho. Então, ele ordena, delega a sua própria sombra, que seria Lúcifer, o portador da luz. Então ele tem a missão de nos provocar com tentações de todos os tipos, principalmente as tentações sexuais.
Agora, se vencermos essas tentações, vencemos a nossa própria sombra e conseguimos com isso voltar ao absoluto, à luz suprema, com sabedoria, com conhecimento do bem e do mal. Existe uma frase que eu considero muito bacana, uma frase, um ditado, talvez, uma frase muito bonita que diz o seguinte: a tentação é fogo, o triunfo sobre a tentação é luz. Ao triunfarmos a tentação, criamos luz dentro de nós. Então, a tentação é necessária para nos fortalecer. Sem ela, não nos tornamos dignos, fortes, resistentes. Então, dentro da doutrina gnóstica, Lúcifer é uma parte do nosso próprio ser. Ele não é um demônio como a gente imagina, mas é uma parte do nosso ser que é responsável por nos fazer cada vez mais fortes, pois nos põe sempre à prova. Então, entendido isso, a gente sabe que no nosso interior, na nossa psique, existem os egos, os defeitos: ira, cobiça, inveja, preguiça, gula, luxúria. Esses sim são pequenos diabos, pequenos demônios que nós criamos, se deixando levar pelas tentações em que Lúcifer, a nossa sombra, a sombra do nosso ser, nos pôs pelo caminho. E ao cairmos nessas tentações, nessas armadilhas, desperta em nossa psique, nasce, se desenvolve, se robustece os egos, os 97% de eus psicológicos, que formam então essa legião de seres tenebrosos, diabólicos, chamados de legião, que habitam em nossa psique e aprisionam a nossa essência. Então podemos dizer que os eus são criações nossas, dos nossos próprios erros, são demônios que criamos e que nos fazem cometer os pecados ditos pelos católicos e pelos evangélicos. Esses eus são derivações da energia luciférica. E o nosso trabalho deveria ser eliminar, destruir, desintegrar esses egos, esses defeitos. Aí a gente lembra então dos 3 fatores de revolução da consciência: o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade.
só através desses três fatores, dessas três técnicas básicas simplificadas, né? Dessa síntese, conseguiremos aos poucos ir destruindo esse nosso demônio interno e irmos vencendo a nossa própria sombra, destruindo aquilo que temos de tenebroso e também despertando a nossa essência, a nossa consciência, a alma que possuímos. Com isso, a nossa essência, que é inocente, passa a superar essa inocência, a tornar-se sábia. Então, todo esse processo, se pensarmos bem, pode ter sido planejado de antemão pelo nosso ser interior profundo, que diz a doutrina de Samael, no raio da criação, que nós temos o nosso ser manifestado e o nosso ser não manifestado, que ainda habita no absoluto. Uma parte do nosso ser que ainda é absoluta. E o nosso trabalho é unir-nos, despertarmos a nossa consciência, despertarmos todos os nossos 100% de consciência para conseguirmos esse contato direto com esse ser que é parte de nós mesmos e vive no sagrado sol absoluto, feliz, esperando o nosso retorno. Esse é o Pai do nosso Pai, vamos dizer assim. Sendo assim, agora todos mais ou menos entenderam, ou talvez entenderão com mais estudos. Leiam os livros de Samael. O Sim é Inferno, Sim é Diabo, Sim é Karma, tem um capítulo que ele trata especificamente sobre isso. Ele, o mestre Samael, como tem muita sabedoria pessoal, muita consciência desperta, muita habilidade, consegue nos fazer entender muito bem, muito melhor do que eu. Então é isso, gente. Por hoje é só. Paz em Verencial.